Capítulo 26. Thor andou por horas através das trilhas sinuosas da floresta, pensando sobre seu encontro com Gwyn. Ele não podia tirá-la da cabeça. O tempo que passaram juntos havia sido mágico, muito além de suas expectativas. Ele já não se preocupava com a profundidade dos sentimentos dela por ele. Havia sido um dia perfeito, exceto, claro, pelo que aconteceu no final de seu encontro. Aquela serpente branca, tão rara, e aquele mau presságio. Foi uma sorte para eles não terem sido mordidos. Thor olhou para Kron, andando lealmente ao lado dele, feliz como sempre, e se perguntava o que teria acontecido se ele não estivesse ali. Se não tivesse matado a serpente e salvado suas vidas. Estariam mortos agora? Ele estava eternamente grato a Kron e sabia que tinha nele um companheiro confiável ao longo da vida. Ainda assim, o presságio o perturbava. Aquela cobra era excessivamente estranha e nem sequer podia ser encontrada naquela parte do reino. Ela vivia mais ao sul, nos pântanos e brejos. Como ela poderia ter viajado de tão longe? Por que teve de vir a eles justo naquele momento? Era místico demais e ele sentia-se absolutamente certo de que era um sinal. Como Gwyn, ele sentia que era um mau presságio. O augúrio de uma morte vindoura. Mas a morte de quem? Thor queria forçar a imagem para fora de sua mente para esquecê-la, para pensar em outras coisas, porém ele não podia. Isso o assolava, não lhe deixava em paz. Ele sabia que devia voltar para o quartel, mas não tinha sido capaz de fazê-lo. Hoje ainda era um dia de folga, e apesar de ter andado por horas, circulando pelas trilhas da floresta, tentando limpar sua mente, Thor tinha certeza de que a serpente trazia uma mensagem poderosa dirigida a ele e que ele deveria fazer algo a respeito com urgência. Para piorar as coisas, sua despedida de Gwyn havia sido muito abrupta. Quando eles chegaram à borda da floresta, logo tomaram caminhos separados, mal trocaram uma palavra. Ela parecia perturbada. Ele supôs que era por causa da serpente, mas não podia estar seguro. Ela não fez nenhuma menção de encontrar-se com ele de novo. Teria ela mudado de ideia sobre ele? Será que ele tinha feito algo errado? O pensamento assolou Thor. Ele mal sabia o que fazer e vagou em círculos por horas. Ele precisava conversar com alguém que entendesse dessas coisas, alguém que pudesse interpretar sinais e presságios. Thor parou em seus passos. Claro, Argon. Ele seria perfeito. Ele poderia explicar tudo para ele e tranquilizar sua mente. Thor olhou à distância. Ele estava de pé na extremidade norte do cume mais distante e, a partir dali, tinha uma vista arrebatadora da cidade real abaixo dele. Ele estava perto de uma encruzilhada. Ele sabia que Argon morava sozinho, em uma casa de pedra na periferia norte das planícies rochosas. Ele sabia que se virasse à esquerda, distanciando-se da cidade, uma dessas trilhas o levaria até ele. Ele começou sua jornada. Seria uma longa jornada e havia uma boa chance de que Argon nem sequer estivesse lá quando Thor chegasse. Mas ele tinha de tentar. Ele não podia descansar até que tivesse as respostas. Thor andava com um novo ritmo em seus passos, andando 2 vezes mais rápido, indo em direção às planícies. A manhã havia se transformado em tarde, enquanto ele andava e andava. Era um belo dia de verão e a luz brilhava intensamente sobre os campos ao seu redor. Kron saltava junto dele, parando de vez em quando para dar o bote em algum esquilo, que agora ele carregava triunfantemente em sua boca. A trilha se tornou mais íngreme, ventosa, e o prado desapareceu, dando lugar a uma paisagem desolada de pedras e pedregulhos. Logo,
A trilha também desapareceu. O clima tornou-se mais frio e ventoso ali em cima. As árvores escassearam e a paisagem se tornou rochosa, íngreme. Era estranho ali. Não havia mais do que pequenas pedras, poeira e rochas até onde a vista alcançava. Thor sentiu como se estivesse viajando por uma terra devastada. Quando a trilha desapareceu completamente, Thor se viu andando sobre puro cascalho e pedra. Ao lado dele, Kron começou a ganir. Havia uma sensação arrepiante no ar e Thor também a sentia. Não era necessariamente má, era apenas diferente, como um nevoeiro espiritual. Justo quando Thor estava começando a se perguntar se estava indo na direção certa, ele viu no horizonte, no alto de uma colina, uma pequena casa de pedra. Era perfeitamente redonda, em forma de um anel, construída com rochas sólidas, escuras e rente ao chão. Não possuía janelas, somente uma porta em forma de arco, que estranhamente não tinha trinco nem aldrava. Poderia Argon viver em um lugar desolado assim? Ele iria ficar aborrecido com o fato de que Thor tinha vindo sem ser convidado? Thor estava começando a ter dúvidas, mas abrigou-se e seguiu o caminho. Quando ele se aproximou da porta, sentiu energia no ar, tão espessa que ele mal conseguia respirar. Seu coração batia mais rápido, com ansiedade, quando ele estendeu a mão para bater a porta. Antes que ele pudesse tocá-la, a porta abriu-se sozinha. Uma fresta. Parecia estar escuro lá dentro e Thor não podia dizer se havia sido somente o vento que tinha empurrado e aberto a porta. Estava tão escuro, ele não podia ver se alguém estava lá dentro. Thor estendeu a mão, gentilmente abriu a porta e colocou a cabeça para dentro. Olá! Ele chamou. Ele abriu um pouco mais a porta. Estava completamente escuro ali, salvo por um brilho suave em um lado distante da sala. Olá! Ele exclamou com força. Argon! Ao lado dele se lamentou Kron. Parecia óbvio para Thor que essa era uma má ideia, que Argon não estava em casa, mas ainda assim ele se obrigou a olhar. Ele deu 2 passos para dentro e assim que fez isso, a porta fechou atrás dele. Thor girou e, de pé próximo à parede mais distante, estava Argon. Peço desculpas por tê-lo incomodado, disse Thor, seu coração batendo agitado. Você veio sem ser convidado, Argon disse. Perdoe-me, Thor disse. Não quis me intrometer. Thor olhou ao redor, ajustando seus olhos à escuridão, e viu várias velas, colocadas em círculo, em torno das paredes de pedra. O quarto estava iluminado simplesmente por um único raio de luz, o qual entrava por uma pequena abertura circular no teto. Esse lugar era perturbador, austero e surreal. Poucas pessoas estiveram aqui, Argon replicou. Claro, você não estaria aqui agora se eu não permitisse. Essa porta só se abre para quem está destinado a entrar. Ela jamais abrirá para quem não está destinado, nem mesmo usando toda a força do mundo. Thor se sentia melhor e ainda assim também se perguntava como Argon sabia que ele estava vindo. Tudo sobre esse homem era misterioso para ele. Tive um encontro que eu não entendi, Thor disse, precisando desabafar e ouvir a opinião de Argon. Havia uma serpente, uma cobra das costas brancas. Ela quase nos atacou. Fomos salvos por meu leopardo, Kron. Nós? Argon perguntou. Thor corou, percebendo que havia falado demais. Ele não sabia o que dizer. Eu não estava sozinho, ele disse. E com quem você estava? Thor mordeu a língua, não sabendo o que dizer. Afinal, esse homem era íntimo do pai, o rei, e talvez ele lhe contasse. Não vejo como isso se relaciona à cobra. É inteiramente relevante. Não se pôs a pensar por que a serpente apareceu, para começar? Thor foi apanhado completamente desprevenido. Não entendo, ele disse. Nem todo presságio que você vê destina-se a você. Alguns
são destinados a outros. Thor examinou Argor na luz tênue, começando a entender. Gwyn estava destinada a alguma coisa má? E se assim fosse, ele poderia impedi-la? É possível mudar o destino? Thor perguntou. Argor virou-se lentamente e cruzou a sala. Claro que é a pergunta que tenho feita durante séculos. Argor replicou. É possível mudar o destino? Por um lado, tudo está destinado, tudo está escrito. Por outro, nós temos livre arbítrio. Nossas escolhas também determinam o nosso destino. Parece impossível para esses dois. O destino e o livre-arbítrio, viver juntos, lado a lado, e ainda assim eles o fazem. É onde esses dois intercedem, onde o destino se encontra com o livre-arbítrio, que o comportamento humano entra em jogo. O destino não pode ser vencido sempre, mas às vezes ele pode ser dobrado, ou até mesmo alterado, por um grande sacrifício e uma grande força de vontade. No entanto, na maioria das vezes, o destino é firme. Na maior parte do tempo, nós somos apenas espectadores, postos aqui para vê-lo jogar. Achamos que podemos desempenhar um papel nisso, mas geralmente não. Somos principalmente observadores, não participantes. Então, por que o universo nos incomoda enviando-nos presságios, se não há nada que possamos fazer a respeito deles? Thor perguntou. Argor se virou e sorriu. Você é rápido, rapaz. Eu lhe dou crédito por isso. Nós recebemos presságios para preparar-nos. Nosso destino é revelado para que nos preparemos. Algumas vezes, mais raramente, recebemos presságios para que sejamos capazes de tomar medidas para mudar o que está destinado. Porém, esse caso é muito raro. É verdade que a cobra das costas brancas anuncia a morte? Argor examinou-o. Sim, ele disse, finalmente, sem falhar. O coração de Thor bateu forte com a resposta, diante da confirmação de suas suspeitas. Ele também ficou surpreso com a resposta direta de Argon. Eu encontrei uma hoje, Thor disse, mas eu não sei quem vai morrer. Ou se há alguma ação que eu possa realizar para impedi-lo. Eu quero tirar isso da minha mente, mas eu não posso. Sempre está a imagem da cobra na cabeça, comigo. Por quê? Argor examinou-o por um tempo muito longo e suspirou. Porque, seja quem for que morrer, afetará você diretamente, afetará o seu destino. Thor estava cada vez mais agitado. Ele sentia que cada resposta gerava mais perguntas. Mas não é justo, Thor disse. Eu preciso saber quem é que vai morrer. Eu preciso avisar essa pessoa. Lentamente, Argor balançou a cabeça. Pode não ser bom que você saiba, ele respondeu. E se você souber, há muito pouco que você possa fazer a respeito. A morte encontra sua vítima, mesmo que ela seja advertida. Então isso foi revelado? Thor perguntou, atormentado. E por que isso não sai da minha cabeça? Argor deu um passo à frente, bem perto, estava a poucos centímetros. A intensidade dos olhos dele queimava, brilhando nesse lugar escuro. Isso assustava Thor. Era como olhar para o sol e de todos os modos ele não podia deixar de olhar. Argor levantou a mão e a colocou no ombro de Thor. Era gelada ao toque e Thor sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Você é jovem, Argor disse, lentamente. Você ainda está aprendendo. Você sente as coisas muito profundamente. Ver o futuro é uma grande recompensa, mas também pode ser uma grande maldição. A maioria dos seres humanos que ignora seu destino não tem nenhuma consciência disso. Às vezes, a coisa mais dolorosa é estar consciente do seu destino, do que ele será. Você ainda nem começou a entender seus poderes, mas você irá, um dia.
depois de entender de onde você é. De onde eu sou? Thor perguntou confuso. A casa de sua mãe, longe daqui. Além do cânion, na parte exterior da selva, há um castelo alto no céu, sobre um penhasco, e para alcançá-lo você andará ao longo de uma estrada sinuosa feita de pedra. É um caminho mágico, como se estivesse subindo para o céu. É um lugar de enorme poder. É dali que você provém. Antes de visitar esse lugar, você nunca entenderá completamente. Uma vez que você chegue ali, todas as suas perguntas serão respondidas. Thor piscou e quando abriu os olhos, para seu espanto, ele já se encontrava do lado de fora da casa de Argon. Ele não tinha ideia de como tinha chegado ali. O vento chicoteava através do penhasco rochoso. Thor entrecerrou os olhos sobre a forte luz do sol. Ao lado dele seguia Kron, choramingando. Thor voltou à porta de Argon e bateu com toda a força. Não houve nada além de silêncio. Argon! Thor gritou. Ele foi respondido apenas pelo assobio do vento. Ele tentou abrir a porta, forçando-a com o ombro, mas ela nem sequer se moveu. Thor esperou muito tempo. Ele não sabia por quanto tempo, até que finalmente foi ficando cada vez mais tarde. Finalmente ele percebeu que seu tempo ali havia acabado. Ele se virou e começou a andar descendo a encosta rochosa, pensando. Sentia-se mais confuso do que nunca e também sentia ainda mais a certeza de que a morte estava chegando, ainda mais impotente para detê-la. Enquanto ele percorria aquele lugar desolado, começou a sentir frio nos tornozelos e viu uma névoa espessa formando-se. Ela se elevava, espessando-se mais a cada momento. Thor não entendia o que estava acontecendo. Kron choramingava. Thor tentou acelerar para continuar o caminho de volta para descer a montanha, mas em instantes o nevoeiro ficou tão espesso que ele mal conseguia enxergar. Ao mesmo tempo, ele sentia que suas pernas ficavam mais pesadas. É como se fosse por mágica. O céu escureceu. Ele sentia que ficava cada vez mais cansado. Ele não podia dar outro passo e se enrolou como uma bola no chão, exatamente onde ele estava, envolto na névoa espessa. Ele tentou abrir seus olhos, tentou mover-se, mas não pôde. Em poucos instantes, adormeceu. Thor viu-se em pé no topo de uma montanha, olhando para fora, ao longo de todo o reino do Anel. Diante dele estavam a corte do rei, o castelo, as fortificações, os jardins, as árvores e colinas ondulantes, até onde a vista podia alcançar. Tudo na flor do verão. Os caminhos estavam repletos de frutas e flores coloridas, e ouviu-se o som de música e festas. Mas quando Thor virou-se lentamente, examinando tudo, a grama começou a ficar preta. As frutas caíram das árvores. Então as próprias árvores murcharam até extinguir-se. Todas as flores se esturricaram e, para o horror dele, um edifício após o outro se desintegrou, até que todo o reino não era mais que desolação, mais que montes de entulho e pedra. Thor olhou para baixo e de repente viu uma enorme cobra das costas brancas deslizando entre seus pés. Ele ficou ali, indefeso, quando ela se enrolou ao redor de suas pernas, logo em sua cintura, seguindo para seus braços. Ele se sentia sufocado, a vida sendo espremida dele. Quando a serpente enrolada ao redor olhava para ele diretamente para o seu rosto, a poucos centímetros, sempre chiando, sua língua longa quase tocando as bochechas de Thor. Então ela abriu sua boca, revelando enormes caninos, inclinou-se para a frente e engoliu a cara de Thor.
Thor gritou e em seguida encontrou-se sozinho no interior do castelo do rei. Estava completamente vazio, nenhum trono estava onde costumava estar. A espada do destino jazia no chão, intocada. As janelas estavam despedaçadas, os pedaços de vitrais espatifados no chão. Ele ouviu uma música distante, virou-se em direção ao som e caminhou por uma sala vazia atrás da outra. Finalmente, ele alcançou as enormes portas duplas com seus 100 pés de altura e abriu-as com toda a sua força. Thor ficou na entrada do salão do banquete real. Diante dele, 2 mesas de banquete abarrotadas de comida se estendiam pela sala, apesar de não haver ninguém. No fim do corredor havia um homem, o rei McGill. Ele estava sentado no seu trono, olhava diretamente para Thor. Ele parecia tão distante. Thor sentiu que tinha de chegar até ele. Ele começou a andar pela grande sala em direção a ele, entre as 2 mesas de banquete. Enquanto ele seguia, toda a comida em ambos os lados dele começou a estragar, apodrecendo a cada passo que ele dava, ficando negra imediatamente e cobrindo-se de moscas. Moscas zumbiam e enxameavam ao redor dele, acabando com a comida. Thor andava mais rápido. Estava chegando mais perto do rei agora, a uma distância de apenas 3 metros, quando um servo apareceu de uma câmara lateral carregando um enorme cálice dourado com vinho. Era um cálice distintivo, feito de ouro maciço e coberto de linhas de rubis e safiras. Enquanto o rei não estava olhando, Thor viu o servo deslizar um pó branco no cálice. Thor percebeu que era veneno. O servo o estendeu ao rei, que inclinou-se e agarrou-o com ambas as mãos. "Não!" Thor gritou. Thor atirou-se para a frente, tentando jogar o vinho para longe do rei. Mas ele não foi rápido o suficiente. McGill bebia o vinho em grandes goles. Ele derramava pelo seu rosto, pelo seu peito, enquanto terminava de bebê-lo. McGill virou-se e olhou para Thor e seus olhos se esbugalharam. Ele estendeu a mão e agarrou a garganta até que esmagou. Virou-se e caiu de seu trono. Ele caiu para o lado, pousando sobre o duro chão de pedra. A coroa rolou pelo chão de pedra com um barulho metálico. Rolou por vários metros. Ele estava ali, imóvel, com os olhos abertos, morto. Stófeles desceu e pousou na cabeça de McGill. Sentou-se ali, olhou direto para Thor e guinchou. O som era tão estridente, enviou um calafrio para a espinha de Thor. "Não!" Thor gritou. Thor acordou gritando. Ele sentou-se, olhando ao redor, suando, respirando com dificuldade, tentando descobrir onde estava. Ele ainda estava deitado no chão, na montanha de Argon. Ele devia ter dormido ali. A névoa se foi e quando ele olhou para cima, viu que estava amanhecendo. Um sol vermelho estava raiando no horizonte, iluminando o dia. Ao lado dele, Kron choramingou, pulou em seu colo e lambeu seu rosto. Thor abraçou Kron com uma mão enquanto ele respirava forte, tentando descobrir se estava acordado ou dormindo. Demorou um tempo para perceber que só tinha sido um sonho. Tinha parecido ser tão real. Thor ouviu um grito e se virou para ver Stófeles, empolerado em uma rocha a apenas meio metro. O grande pássaro olhou bem para ele e guinchou, uma e outra vez. O som enviou um arrepio para a espinha de Thor. Era o mesmo grito de seu sonho, e naquele momento ele sabia, com cada grama de seu corpo, que o sonho tinha sido uma mensagem. O rei ia ser envenenado. Thor ficou de pé e, sobre a luz que rompia a madrugada, correu para baixo da montanha em direção à corte do rei. Ele tinha de chegar até o rei. Ele tinha de avisá-lo. O rei poderia pensar que ele estava louco, mas ele não tinha escolha. Ele faria tudo o que pudesse para salvar a vida do rei. Thor correu pela ponte levadiça.
correndo para a porta exterior do castelo e, felizmente, os 2 guardas o reconheceram como um membro da legião. Eles o deixaram passar sem pará-lo, e ele continuou correndo junto a Kron. Thor correu pelo pátio real, passou pelas fontes e correu até a porta interna do castelo do rei. Lá estavam 4 guardas que bloquearam seu caminho. Thor parou, tentando recuperar o fôlego. "Qual é o seu propósito, rapaz?" perguntou um deles. "Você não entende? Você tem que me deixar entrar", Thor engasgou. "Eu preciso ver o rei." Os guardas se entreolharam, céticos. "Eu sou Thorgrim, da Legião do Rei. Deixe-me entrar." "Eu sei quem ele é", um guarda disse para o outro. "Ele é um de nós." Mas o guarda principal manifestou. "Que negócio você tem com o rei?" Ele pressionou. Thor ainda lutou para recuperar o fôlego. "Assunto muito urgente. Tenho de vê-lo de uma vez." "Bem, ele deve não estar à espera, porque você está mal informado. Nosso rei não está aqui. Ele saiu com sua caravana horas atrás, por assuntos da corte. Ele não vai voltar até hoje à noite, até o banquete real." "Festa?" Thor perguntou, seu coração batendo. Ele se lembrou de seu sonho, as mesas de banquete, e estranhamente sentiu que todas cobravam vida. "Sim, um banquete. Se você é da Legião, tenho certeza que você vai estar lá, mas agora ele se foi, e não há nenhuma maneira de que você possa vê-lo. Volte hoje à noite, com os outros." "Mas tenho de dar-lhe uma mensagem", Thor insistiu, "antes da festa. Se quiser, pode deixar o recado comigo, mas eu não posso entregá-lo mais cedo do que você." Thor não queria deixar uma mensagem com o guarda. Ele percebeu que parecia loucura. Ele mesmo tinha de entregá-la, esta noite, antes da festa. Ele apenas orou para que não fosse tarde demais.